E agora, a pergunta que naturalmente vem depois de tudo isso é: como que a gente pode melhorar o nosso processo de tomada de decisão? E a resposta primeira é que a gente pode melhorar, essa é uma boa notícia, mas a gente tem que alocar um pouco de energia aqui. Quais são as duas grandes estratégias para melhorar o output das nossas decisões? O primeiro é a gente mudar as lentes. Então, assim que a gente percebe que a gente está em alguma situação, e a gente vai falar um pouquinho sobre como identificar esses contextos, a gente tem que sair do automático e ir para o sistema consciente para a gente tomar melhores decisões. E tem algo que a gente chama de arquitetura decisória, que é: não queremos mudar os vieses e as heurísticas, mas a gente quer se amparar nelas e ajudar o tomador de decisão a tomar decisões superiores. O que a gente trabalha, gente, é nessa matriz de identificação de contexto decisório, que é o seguinte: a gente tem no eixo vertical risco, então quanto mais alto aquela decisão, ela tem mais risco ou menos risco. E no eixo horizontal, a gente tem o componente da reversibilidade. Isso significa que a gente quer entender o impacto e decisões que são reversíveis facilmente, ou seja, eu consigo tomar e destomar de maneira fácil e sem grandes impactos, ou aquelas que são pouco reversíveis. Uma vez que eu tomei, eu dificilmente consigo desfazer. E aí, a gente tem no quadrante inferior direito aquelas decisões que têm baixo risco e que são totalmente reversíveis. Exemplo, a mudança de um layout, testar uma nova reunião, uma tecnologia em pequena escala. Gente, aqui sem erro, é decisão rápida com a sua experiência e só move. Agora, para aqueles contextos onde a gente entende que as decisões têm alto risco e elas são mais próximas de serem irreversíveis, é quando a gente precisa mudar todo o nosso aparato para o sistema da consciência cognitivo, utilizar os nossos 5 a 10% de processamento para a gente garantir um maior sucesso. E aqui no exemplo empresarial a gente chama de Big Bets. Então são decisões de fusão e aquisição, desinvestimentos, mudança de estratégia, mudança de cultura. E aqui a gente quer fomentar tudo aquilo que a gente aprendeu na gestão de produtos, debates com qualidade, explorar premissas e alternativas, buscar cenários e informações divergentes que desafiam a nossa proposta de valor, trazer executivos mais sêniores para também desafiar e funcionar como o que a gente chama de advogado do diabo, e assim por diante para a gente sair com decisões superiores. E nos outros parâmetros, a gente também tem decisões que ele pode ter uma mistura entre os dois sistemas de tomada de decisão. Mas aqui o grande takeaway, gente, é que para a gente conseguir mudar as lentes, a gente precisa entender o contexto decisório entre risco e reversibilidade daquela decisão. E aí sim a gente consegue moldar essa arena decisória. Agora, quando a gente identificou que nós estamos num contexto de big bets, de grandes apostas, o que a gente pode utilizar de ferramenta para aumentar a chance de decisão superior? Além, obviamente, de todo o mindset de produto que nós trouxemos, né? Então, aqui a gente sabe que a construção de modelos para servir como árbitro, ou pelo menos para ponderar as decisões, faz sentido. Então, forecast, utilizar os algoritmos que vocês vão aprender lá em Machine Learning também. A gente pode utilizar e adotar uma perspectiva de fora, tanto de maneira metafórica, da gente se distanciar do problema, quanto temporal, da gente entrar em contato com aquela problemática e dar um tempo até tomar a decisão, ou até convidar uma pessoa de fora, completamente longe do nosso contexto, para fazer as perguntas óbvias que geralmente quem está dentro do problema já não faz mais. A gente pode também discutir cenários opostos, absurdos ou múltiplos. Aqui utilizamos muito a metodologia do cone da plausibilidade, onde a gente monta aqueles cenários que são possíveis, plausíveis e prováveis. Então, por exemplo, será que em 2025 é possível que todo mundo do planeta se locomova com carros voadores? Sim, é possível. É plausível? Um pouco menos. É provável? Zero. Então, com isso a gente consegue entender o que tende a acontecer, mas também não descartar cenários absurdos, como por exemplo uma pandemia como a gente acabou de passar. A gente também tem a estratégia do peer review e decisão conjunta. Aqui a gente começa a entrar um pouco mais na governança da tomada de decisão, que é convidar um parceiro e tomar decisões de maneira conjunta, de maneira dentro da governança da sua empresa. A gente também já vem provocando aqui vocês
para sermos letrados em treinamento científico e estatístico. Então, lembrando que nesse mundo exponencial dos dados, não é que vocês têm que ser experts em análises quantitativas, mas esse ferramental, ele é um diferencial competitivo para mitigar aqueles erros amostrais, erros tipo 1 e tipo 2, e, obviamente, dentro do ambiente corporativo, temos governanças e regras claras para a tomada de decisão. E aqui, gente, dentro dessas ferramentas, estratégias para melhorar o output das decisões em Big Bets, perceba que nas 4 primeiras a gente pode convidar e utilizar a inteligência artificial através de modelos de machine learning, o chat GPT, linguagens naturais, linguagens largas para ajudar a gente a testar cenários absurdos, ou o que a gente chama de sparring partner, que é aquela inteligência artificial que justamente funciona como um advogado do diabo e vão desafiando a gente, por exemplo, para treinar uma negociação. E os outros 2 últimos têm a ver com liderança, que é pessoal intransferível, tanto como estratégia de treinamento e de estratégia organizacional. Turma, então é seu papel como líder entender esses conceitos para melhorar o processo decisório do seu grupo e mover com a energia necessária e adequada para ter decisões superiores. Agora, a gente falou que você também pode mexer na arquitetura decisória, que é o efeito dos nudges na tomada de decisão. Para explicar isso aqui, a gente vai trazer um exemplo da literatura, que é o seguinte. Olha só essa pesquisa que foi feita em 2003, quando esses pesquisadores ficaram muito intrigados do porquê que alguns países na Europa eles tinham um alto consenso da população para serem doadoras de órgãos, enquanto alguns países tinham baixa adesão das suas populações. E aí foi dividida em 2 grandes características de grupo. Aqueles que têm baixa adesão, que são as barrinhas amarelas, e aqueles que têm alta adesão, que são as barrinhas azuis. E aí eles se perguntaram, poxa, será que isso é uma questão de conscientização da população? Será que é algo mandatório? Será que tem a ver com políticas públicas? Gente, eles descobriram que tudo teve a ver com o default dos formulários e com a política e a ética de doação de órgãos. O que eu quero dizer com isso? Os países em amarelo, eles tinham um sistema que chamava opt-in. A ética deles era o seguinte, todo mundo não é doador de órgãos. Para você virar, você tem que optar por ser. E os países em azul são aqueles que tinham a ética do opt-out, que era o seguinte, todo mundo, por definição, é doador de órgão. Quem não quiser, tem que sair. E com isso, eles exploraram o que a gente chama de viés da inação, que nós, como seres humanos, tendemos a não tomar decisão, porque requer esforço, como a gente falou lá no capítulo do cérebro, que nós queremos maximizar o objetivo, que é nos mantermos vivos, gastando o mínimo de esforço. Aqui, obviamente, tem uma questão ética também, que não podemos limitar a liberdade de escolha, mas isso é uma opção para esse tipo de situação.